A internet e a maioria dos softwares integrados de empresas funcionam na modalidade cliente-servidor. O que seria isso? O servidor é onde estão os softwares, os bancos de dados, as informações em gerais. E os clientes são os nossos dispositivos, são os caixas de mercado, tudo que está conectado a um servidor que tem todas as informações. No caso da internet ainda tem o cliente, tem intermediários, que por exemplo pode ser o provedor de internet, a operadora de telefone, e aí tem o servidor que realmente executa e que contém a informação que você precisa. O Roblox e a maioria dos jogos online também funcionam na modalidade cliente-servidor. O seu jogo executa no seu computador, no celular, no Xbox, enfim, conectado à internet, e o jogo roda num servidor. Isso é o conceito básico mais fundamental de entender, porque você não vai conseguir criar um jogo efetivamente sem conseguir entender como que o Roblox separa os itens relacionados ao cliente e relacionados ao servidor, com scripts, local scripts e os diferentes tipos de storages. Vamos ver. Inicie o Roblox Studio e aqui no Templates na Home vai no Team FFA Arena. Vamos lá. Quando você inicia uma partida de um jogo Roblox, um servidor da Roblox como empresa inicia uma cópia do jogo ou do jogo que você escolher. Essa cópia é chamada de server. O servidor é responsável para manter cópias, para manter os dados e para rastrear onde estão todas as partes e jogadores dessa partida, tá? Então, onde está essa árvore, onde está esse barril, enfim, onde está todo esse mapa aqui, onde estão os jogadores, as posições dos jogadores, os dados, enfim. Quando você entra no jogo, o seu computador, o seu celular, o seu videogame também executa uma cópia desse jogo, e essa cópia é chamada de cliente. Só que a cópia, essa cópia cliente, não tem tudo que tem no servidor. Aí que vem a principal diferença. Tem algumas ações que só o servidor pode executar, alguns dados que só o servidor tem, e outros que só o cliente pode executar. O servidor pode ser visto, então, como uma versão do jogo que executa nos computadores da Roblox, em que ele garante que todos os jogadores têm os dados sincronizados, tá? Nesse caso, como que isso acontece? Tudo que for do lado de servidor é executado num script. Então, quando você vem aqui em Workspace, Insert Object, Script, isso aqui é executado no servidor, não executa no computador, no client. Quando você tem um local script, isso é executado só nos computadores, celulares e videogames dos jogadores conectados aos jogos. É um local script, é um script que executa localmente, executa no cliente. Então, quando algum dado relacionado ao jogo, como uma parte movendo, por exemplo, aqui como uma parte explodindo, isso acontece no servidor. Então olha a grande diferença, a grande importância disso. E essa informação relacionada ao mundo em si é enviado para todos os clientes automaticamente, ele sincroniza tudo. O servidor então segura os dados que os clientes precisam e faz essa sincronização. O que é uma parte? Uma parte é basicamente um grupo de dados, um array, uma variável, enfim, é um pequeno conjunto de dados, né, que se chama, em termos de computação, um packet de rede, né, um pacote de rede. No servidor, isso aqui está armazenado num banco de dados, ou dependendo do contexto, apenas na memória RAM do servidor, e aí ele manda isso pela rede, manda pela internet para você, através desses dados, e você recebe isso na sua versão do jogo no cliente. Tudo que a gente falou nos vídeos anteriores não funcionariam no jogo final. Os conceitos estão corretos. Por exemplo, para você mover um player é daquela forma, para você pegar fogo é daquela forma, para você tocar um som é daquela forma. Mas a gente estava executando tudo em script, a gente não usou nenhuma vez um local script, e a gente não fez nenhuma separação entre cliente e servidor. Então, por isso que agora a importância de entender esses conceitos. E quais são as outras diferenças entre script e local script, fora que eu já falei? Vamos lá. Se tem uma mecânica que afeta todos os jogadores, como armadilhas, se algo afeta ao mundo e a todos os jogadores, incluído danificar ou tirar a vida do jogador, porque se você danifica um jogador, por exemplo, tirar a vida, essa informação afeta todos os outros jogadores, porque eles têm que saber que esse player que levou dano, perdeu o dano. Então isso é uma peça, queira ou não, o jogador que está rodando o jogo é uma peça, é uma entidade do jogo. Então até para você danificar um jogador, fazer ele perder vida ou ganhar vida, executa no servidor. Então tudo isso que afeta o mundo, executa num script.
Então se você vir aqui, ó, nesse template que você abrir, vai aqui em Starter Pack, Rocket Launcher, e vai aqui no servidor Server Rocket Manager. Isso aqui é um script, você está vendo por esse ícone aqui azul, ó. O ícone azul é um script que roda no servidor. Vai aqui embaixo, você vai ver que está aqui, ó, Damage Player, Humanoid Take Damage. Então, quando o tiro desse foguete atinge um jogador, é o servidor que vai danificar, que vai tirar a vida desse jogador. Se você colocar isso aqui num local script, o jogador, você vai até ver o seu jogador aqui quando você estiver jogando, perdendo vida, mas os outros jogadores não vão ver você perdendo vida, e no final das contas você realmente, para o servidor, vai continuar tendo vida. Então é o servidor que tem que tirar a vida. Quando é algo que afeta apenas a versão do jogador, por exemplo, controle de câmera, para os outros clientes conectados, não precisa ver que a tua câmera está mexendo. Então, controle de câmera, receber dados de teclado, de mouse, de controles, então input, né? Tudo que for GUI, então a parte da interface do usuário, aqui ó, isso aqui é GUI. Esses itens rodam no local script. Vamos aqui ó, no Starter Pack novamente, Rocket Launcher, Tool Control. Então aqui é onde acontece o controle, a animação do jogador, o mouse position, então no local script. Um local script pode ser colocado na backpack do jogador, então aqui através do Starter Pack, que são copiados para a backpack no começo. Você pode copiar, replicar itens também com o script, esse para a backpack do usuário, e esse que você duplicou pode ter um local script. Você pode colocar dentro do modelo do personagem, enfim, é algo controlável, né, que vai ser copiado para o cliente. Os itens que vão para o cliente, tudo que for do lado do cliente pode conter local script. Tem itens que não podem conter local script porque o cliente não vai ter acesso. Por exemplo, o Server Script Service, se você vir aqui em Insert Object, você nem tem aqui acesso ao local script. Se você vier aqui em Server Storage, você tem o local script. Por quê? Porque o Server Script Service é o que executa, os scripts que executam no servidor que são completamente isolados do cliente. O Server Storage é um armazenamento de coisas que podem ser copiadas pelo servidor enviado para os clientes. Então aqui pode conter um local script, mas não é que o cliente, o teu computador, o celular vai ter acesso ao que tiver aqui. Isso aqui você pode pôr um local script para copiar para cada cliente. Aqui, por exemplo, o Replicate First, que executa só no cliente, você não consegue por server script. Aqui em Starter Play Scripts, você não consegue por script, só local script. Agora tem outros lugares que você pode pôr script. Por exemplo, mesmo numa tool, você pode ter script, porque mesmo que isso aqui vai ser copiado para a backpack do usuário, você tem que ter controle, por exemplo, como eu mostrei aqui, de danos, por exemplo, além de danificar o usuário, esse script de servidor do foguete também cuida de criar explosão. Então, tudo que também seja relacionado a criar peças, modificar peças, danificar peças, também executa num script. Mas e se eu precisar comunicar o servidor de que o usuário pulou e agora eu preciso executar, por exemplo, enfim, aqui ó, eu preciso fazer com que esse foguete, esse barril exploda quando o usuário apertar um botão que está aqui no chão. Aí você usa o que é chamado de Remote Events, Remote Functions. O que seriam isso? Eventos remotos e funções remotas. Então o local script vai chamar um remote evento chamado assim, player tocou o botão ou exploda o barril. Aí o servidor vai estar ouvindo esse evento e, opa, vou explodir o barril. Qual barril é? Bum, você explode o barril. Se você não entendeu o que é um evento, assista o vídeo Eventos da playlist de Introdução à Programação por Lua, porque isso é um conceito básico de desenvolvimento de jogos, então eu explico naquele vídeo. A partir desse momento, então, agora nós temos uma tarefa de entender as diferentes storages, entender sobre Remote Events e Functions. Nós veremos isso nos próximos vídeos. Bom, o vídeo acabou. Você já se inscreveu? Não? O que você está esperando? Se inscreva agora, dá aquele like bacana, compartilha com todo mundo, porque assim eu sei se você está gostando ou não, para continuar produzindo mais, né? Então vamos lá, se inscreva.